O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resiste à pressão de aliados e reafirma neutralidade no segundo turno. Durante reunião em Brasília com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, o senador Alexandre Silveira, do mesmo partido, defendeu o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Pacheco tem sido pressionado por aliados do petista a defender o apoio a Lula e fazer contraponto ao governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Participaram também Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, o de Nova Lima, João Marcelo Diegues, e o de Santa Luzia, o pastor Sérgio, todos de municípios mineiros. Mas a pressão não surtiu efeito e Pacheco reafirmou a neutralidade. Ele declarou que irá manter a institucionalidade do cargo e ressaltou que seu papel nas eleições é o de assegurar o processo eleitoral e a posse ao eleito em janeiro. Ministros do Supremo Tribunal Federal veem tentativa de interferência nas eleições em ação contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. A ação da Polícia Federal, que teve como alvo o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, despertou desconfiança em ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles enxergaram clara tentativa de interferência no processo eleitoral. O político é do grupo do senador Renan Calheiros, que se opõe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, houve troca de mensagens entre magistrados e um debate sobre ações policiais às vésperas do pleito, que são feitas de forma espalhafatosa e podem influenciar na escolha do eleitor. O caso ainda pode ser futuramente discutido no Supremo. O afastamento de Dantas foi determinado pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Renan Calheiros disse que a perseguição a Paulo Dantas ocorre desde 2017 e ainda chamou a ministra do caso de bolsonarista e completou alegando que a magistrada não tem competência para julgar o caso. Já Arthur Lira afirmou que Renan Calheiros não toma jeito e que o STJ viu fortes indícios de corrupção e, assim sendo, determinou o afastamento do governador. Paulo Dantas é investigado em esquema de corrupção de 54 milhões de reais e teve 14 mil reais apreendidos. Pesquisa IPEC para o governo de São Paulo mostrou uma vantagem de 5 pontos do candidato Tarcísio de Freitas sobre Fernando Haddad. Esse foi o primeiro levantamento feito pelo Instituto após o primeiro turno das eleições. De acordo com o levantamento, nos votos totais, o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 46% das intenções de voto no segundo turno, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, 41%. Brancos e nulos somam 9%, já os que não sabem em quem vão votar, 4%. A pesquisa mostrou ainda que, entre os eleitores paulistas, 84% afirmam que a decisão do seu voto é definitiva e 16% declaram que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição. Já em um recorte em que são considerados apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Tarcísio aparece com 53% das intenções de voto contra 47% de Haddad. Para a pesquisa do IPEC, foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 9 e 11 de outubro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. E vejam só essa aqui. O prefeito de Itapura, no Mato Grosso, prometeu sortear um carro se Jair Bolsonaro vencer as eleições. Para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, essa ação é entendida como prática ilegal de propaganda. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso determinou que fosse retirado do ar o vídeo do prefeito de Itapurá, Carlos Alberto Capelletti, do PSD. Ele promete o sorteio de uma picape no vídeo se o município tiver o maior percentual de votos em Jair Bolsonaro, em Mato Grosso. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito pede os votos de eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes para Bolsonaro no segundo turno, na disputa à presidência.
No primeiro turno, o chefe do Executivo recebeu 4.751 votos no município contra 1.536 votos a Lula. Então nós temos que trabalhar para elegermos o Bolsonaro. Não pelo Bolsonaro, por nós, por nossos filhos. Peço a você, eleitor de Itapurá, para fazermos uma grande campanha em prol do Bolsonaro. Nosso município está de parabéns. Teve 73% dos votos para o Jair Bolsonaro contra 23% do Lula. Certo? Então eu peço a todos vocês que votaram no Ciro, na Simone, em outros candidatos, que migrem agora para o Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, ele emenda falando do sorteio de um carro e pede que eleitores apresentem comprovante de votação. Então, eu quero propor aqui ao eleitor de Itapurá para nós sermos o município que mais terá um índice percentual a Bolsonaro. Farei uma rifa de uma picape estrada, 0 quilômetro, se nós atingirmos o primeiro lugar do estado em percentual em prol do Bolsonaro. E o sorteio será feito com o comprovante do voto do segundo turno, que será depositado numa urna e será sorteado, tirado por uma criança ou qualquer pessoa aí, para sortear esse carro e talvez os demais prêmios que eu possa ter os companheiros da agricultura que possam dar. A Corte Eleitoral determinou que o vídeo seja removido das redes sociais, além de interromper qualquer propaganda sobre o sorteio mencionado pelo prefeito, sob pena de R$100 mil no caso de descumprimento. E cultura política tem esse prefeito aí, hein? Vejam só. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar o treinamento de mesários em todo o país para o segundo turno das eleições. O objetivo é evitar que se repitam as filas registradas nas sessões da primeira etapa da votação. Segundo informações, uma das orientações que devem ser feitas aos mesários é que o próximo eleitor na fila comece a ser atendido com uma conferência de documentos, por exemplo, enquanto um eleitor está na cabine de votação. Outra indicação do TSE será que o mesário limite o número de tentativas de registro biométrico. Dessa forma, em casos de problema no momento da leitura da biometria, o responsável poderá proceder com a identificação manual com a assinatura no caderno de eleitores. Além disso, os tribunais regionais eleitorais estão realizando reuniões para definir medidas concretas. No primeiro turno das eleições, eleitores em todo o país reclamaram de imensas filas para votar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que essa foi uma das poucas intercorrências durante a votação. E depois do intervalo, a incrível história de um peruano cego que se tornou piloto de corridas. O RB Notícias volta daqui a pouco.